Olá, meu nome é Luiz Eugênio. Eu sou aluno de mestrado em Engenharia Elétrica na UFMA. O meu orientador é o professor Dr. Allan Kardec. E o título do meu trabalho é Classificação de Sedimentos da Margem Equatorial Brasileira, utilizando algoritmos de aprendizado de máquina. Esse aqui é o roteiro da apresentação, iniciando com a introdução, depois os objetivos do trabalho, terceiro, a metodologia utilizada, quarto, os resultados encontrados, quinto, as considerações finais, por último, as referências. Bom, a margem equatorial brasileira ela tem semelhanças em relação à formação geológica da costa ocidental da África. As margens continentais africanas elas já são conhecidas mundialmente porque têm um grande potencial petrolífero. E como as margens brasileiras e africanas são homólogas, é possível que aqui tenha essas mesmas condições petrolíferas, com grande potencial. Por isso, nos últimos anos, está sendo acumulado muito conhecimento e dados sobre a margem equatorial, principalmente com a empresa TGS, que já adquiriu milhares de linhas sísmicas ao longo da margem. Que a gente pode observar aqui na figura 1, à direita, um mapa indicando a localização desses levantamentos sísmicos, que consiste basicamente entre Barreirinhas e Foz do Amazonas Sul. Em um estudo de 2014, que foi realizado na plataforma externa da Bacia Potiguar, analisou os sedimentos do fundo do mar em 3 períodos diferentes. O primeiro período foi antes da perfuração do poço. O segundo período foi 3 meses após a perfuração do poço. E o último período foi 1 ano depois da perfuração do poço. O estudo ele concluiu que não houve alteração sedimentológica significante devido à atividade de perfuração e que o fundo marinho naquela região ele é composto predominantemente por areia grossa e cascalho. Como o Brasil ele tem uma margem costeira extensa, que é cerca de 7.500 quilômetros, não é viável ficar fazendo muitas coletas de sedimento por conta do alto custo. Então, este trabalho ele busca utilizar dados públicos disponíveis da região da margem equatorial, com o auxílio de aprendizado de máquina, para prever qual é a classe de sedimento que tem naquela localidade que foi selecionada. Sobre os objetivos do trabalho. O principal objetivo é justamente realizar a classificação dos sedimentos através de algoritmos de aprendizado de máquina. Para conseguir realizar ele, foi definido 6 objetivos específicos. Os 5 primeiros foram desenvolver os algoritmos, que são o algoritmo SVM, o algoritmo KNN, o algoritmo de árvore de decisão, o algoritmo MLP e o Adaptative Boost. E por último, objetivo específico, a gente tem que comparar todos os resultados que foram encontrados na classificação dos sedimentos. Sobre a metodologia do trabalho, ela foi dividida em 4 etapas. A primeira etapa foi a aquisição dos dados, a segunda etapa é a realização do pré-processamento desses dados, a terceira etapa é o desenvolvimento dos algoritmos e a quarta etapa é a comparação dos resultados entre os algoritmos. Esses retângulos que estão em verde quer dizer que já foi passado por essa etapa, então estamos nela. Por exemplo, na etapa 3, a gente está no desenvolvimento dos algoritmos, já foi feito do MLP.
está faltando desses outros 4. Então essa apresentação vai mostrar o resultado encontrado no MLP. Ainda na metodologia, que foi a primeira etapa, é a aquisição dos dados. Esses dados eles foram reunidos do Banco Nacional de Dados Ambientais do Petróleo, que eles consistiam em 2 informações básicas: a natureza do fundo do mar, que foi feita através de descrição visual, ou ela foi feita através de dados processados em laboratório. Esses dados eles passaram por uma classificação ternária de Shepard, que é uma classificação que pode ser lama, areia ou cascalho, e também uma outra classificação com relação ao seu teor de carbonato de cálcio. A segunda etapa da metodologia é o pré-processamento dos dados. O que é feito nessa etapa? Bom, consistiu em separar as colunas de interesse, que a gente iria utilizar como entrada da rede neural. Por exemplo, no início, o arquivo original ele tinha 106 colunas. Aí a gente separou as colunas que interessavam para a gente, para treinar o algoritmo, que nesse caso o resultado final ficou 8 colunas. E também nessa etapa foi descartado os dados nulos e dados inconsistentes. Como por exemplo, aqui nessa primeira coluna a gente consegue observar que tem dados que estão vazios, células que estão vazias. Então onde foi encontrado células vazias, foi descartado toda a linha. A linha completa foi descartada. E também onde encontrou esse tipo de dado aqui, menos 9999. É um dado inconsistente que não representaria nada para a gente. A rede não conseguiria aprender com esse dado, então também foi eliminado essa linha onde encontrou esse valor. Outra parte ainda do pré-processamento é justamente fazer a divisão dos dados. Os dados que irão para treinamento e os dados que irão para teste. E também foi utilizado a validação cruzada. E o que é essa validação cruzada? A validação cruzada ela é uma forma que a gente tem de analisar a capacidade de generalização do nosso modelo. O que ela consiste? Ela consiste da gente dividir os nossos dados em partes, no caso aqui são 5 partes, e fazer com que o algoritmo teste todos os dados. Ou seja, ele vai rodar 5 vezes, e em 5 vezes ele vai testar dados diferentes. Por exemplo, se eu dividir os meus dados completos em 5 partes, eu vou ter 20% para teste. Então, quando k for igual a 1, a primeira parte que eu dividi, eu vou ter os primeiros 20%. O restante, os 80%, vai ser para treinamento. Quando k é igual a 2, eu vou ter a segunda parte, os 20% para teste. Os outros restantes 80% são para treinamento, e assim sucessivamente. Então, cada vez que eu rodo o algoritmo aqui, cada valor de k eu rodo o algoritmo uma vez, e eu vou ter um resultado. Então, no final, quando k for igual a 5, eu vou ter rodado 5 vezes, eu vou ter 5 resultados para o algoritmo, e no final eu vou fazer uma média desses resultados. Então, assim, eu consigo verificar, analisar a capacidade de generalização desse meu algoritmo, porque ele testou, fez o teste em todos os dados que eu tinha disponível. Sobre a terceira etapa da metodologia, que é o desenvolvimento dos algoritmos, eu tenho, que nesse caso eu vou apresentar do MLP. O MLP ele é um tipo de perceptron simples. Ele é uma variação do perceptron simples. O perceptron simples é uma rede neural artificial com apenas uma camada, enquanto que o MLP ele tem uma ou mais camadas ocultas entre a camada de entrada e a camada de saída.
e também ele pode ter um número indeterminado de neurônios. Isso vai depender do problema que a gente quer resolver. Cada camada da rede ela tem uma função específica. Por exemplo, a camada de entrada ela recebe os dados de entrada e inicializa os pesos, enquanto que a camada de saída ela recebe os estímulos da camada intermediária e ela constrói a resposta da rede neural. Ainda sobre o MLP, o treinamento que geralmente para fazer o treinamento é utilizado o algoritmo de retropropagação, com processamento direto e com processamento reverso. No processamento direto, uma entrada ela é aplicada à rede e o seu efeito ele é propagado pela rede camada a camada, mantendo o peso constante. O peso ele não é ajustado nessa etapa. E no processamento reverso, o sinal de erro ele é calculado lá na saída da rede e ele é propagado no sentido reverso, camada a camada também. E ao final desse processo é que os pesos são ajustados, fazendo com que a rede ela tenha um aprendizado, ela aprenda. E isso é de acordo com uma regra de correção de erro. Aqui do lado, na figura 3, a gente tem um exemplo de uma MLP com uma arquitetura de 3 camadas. A primeira camada ela é a camada de entrada, com 3 neurônios. Aqui a gente tem uma camada oculta, que ela é com 3 neurônios também, que é a segunda camada. E a terceira e última camada é a camada de saída, com apenas um neurônio. Sobre os resultados. Para o nosso algoritmo, os dados que foram utilizados foram 3 classes. A primeira classe é areia, que tem 211 instâncias. A segunda classe é o cascalho, com 74. E a terceira classe é lama, com 73 instâncias. Os parâmetros que foram utilizados na MLP foi 100 camadas ocultas, 50 neurônios por camada, função de ativação ReLU, otimização de peso Adam, taxa de aprendizado 0.001 e o máximo de iterações 1000. Essa tabela traz para a gente o resultado encontrado. Então, como a gente utilizou a validação cruzada, com K igual a 5, o algoritmo executou 5 vezes. Então, quando K foi igual a 1, ele testou os primeiros 20% dos dados e teve um resultado de 85,91% de acurácia. Quando K foi igual a 2, ele teve um resultado de 77,46%. Quando K foi igual a 3, ele também teve o mesmo resultado de acurácia. Quando K foi igual a 4, ele teve um resultado de 79,31% de acurácia. E quando K foi igual a 5, ele teve um resultado de 76,5% de acurácia. E o nosso resultado final foi a média de todos os resultados encontrados, que foi 79,24%. E o que é essa acurácia? A acurácia ele é um indicativo da performance geral do modelo, que é muito utilizado em aprendizado de máquina. E o que ela significa? Ela significa que, dentre todas as classificações, ela dá uma porcentagem de quantos o modelo conseguiu classificar corretamente. Em relação à consideração final, foi apresentado o resultado do MLP, que foi aproximadamente 80% de acurácia, ou seja, dos dados que foram separados para o teste, ele conseguiu prever em média corretamente 79,24%. E
Sobre a continuação do trabalho, ele ocorre de acordo com um cronograma e está faltando desenvolver os outros 4 algoritmos que foi propostos, que é o SVM, o KNN, árvore de decisão e Adaptative Boost. E a última etapa do trabalho vai ser comparar os resultados encontrados em todos esses algoritmos. Aqui tem as referências que foram utilizadas nessa apresentação. E eu gostaria de agradecer por ter assistido essa apresentação. Obrigado.